Boa tarde, queridos ouvintes, sempre com vocês ao vivo pelas ondas da Mundial, no programa Xamã Cientista. Vamos conversar um pouco hoje, já iniciando a todo vapor. Vamos falar sobre o remédio, eu acho que é aquilo que existe melhor no mundo, que se chama água. É, a água. Você sabe que o nosso corpo, ele é 70% de água, certo? E lá dentro das nossas células, nós temos um volume de 55%. Olha quanta água nós temos no corpo. Aliás, não é só o nosso corpo, né? As plantas têm água também. E a água, ela é distribuída assim no planeta, né, no nosso planeta, em vários reservatórios naturais, como os oceanos, né, os glaciares, as águas subterrâneas, os lagos, né, os mares interiores, a própria umidade do solo, os rios, a atmosfera, a biosfera. Olha que coisa, quanta água no nosso planeta. A água é uma substância líquida, como você sabe, incolor, inodora, composta do quê? De uma molécula formada de hidrogênio e oxigênio, né? H2, dois hidrogênios e um oxigênio. E a transformação da água é um fenômeno assim reversível, porque ela pode evaporar, ela fica sólida, né? Se a gente diminuir a temperatura, a gente tem ali o gelo, né? Se a gente aumentar a temperatura, ela começa a evaporar. Aliás, a natureza faz isso continuamente, certo? Das geleiras, aí tem o aquecimento, aí vai a evaporação, a formação de nuvens, e a gente tem aquele ciclo contínuo da água. Se ela ocorre na natureza, ela também ocorre assim no nosso corpo. Olha que coisa, as moléculas da água, elas se ligam por pontes, são ligações que dentro da química a gente chama de pontes de hidrogênio, tá? E são ligações até que fortes, mas e essa ligação que tem, ela é interessante que ela é modulada. Então, se ela recebe, por exemplo, temperatura, há uma variação do ângulo dessas ligações. Se é a baixa temperatura, também há uma variação. Aliás, a água, ela é um manto. É interessante, se a gente pensar assim como um manto sustentador, tudo que a gente coloca na água fica nela, né? Não é por acaso que nós temos tanta água dentro do nosso corpo. Aliás, né, por causa de ser uma molécula como esta, que tem propriedades importantíssimas, ela está envolvida em todos os processos do nosso organismo, em todos os processos biológicos do nosso corpo. Então, olha, as reações químicas do nosso corpo, as reações químicas da célula, tudo necessitam da água. Vocês já estão entendendo, né? Eu estou ali alertando para a compreensão de que precisamos ingerir água, o entendimento de que a água é fundamental para a vida e precisamos também reconhecer o valor da água no nosso planeta e também no nosso Brasil, que tem tanta água, porque há tantos países aí que precisa transformar a água salgada em água doce, não é? E nós não, né? Nós temos bastante água doce aqui no nosso país. Tá certo? Mas é importante você saber que aquela água que você compra, né, ou que você toma, elas não são iguais, tá? Mesmo sendo mineral. Por quê? A diferença dessas águas envolve uma série de características delas. Entre essas características, os minerais que estão contidos nessa água. Então, às vezes você fala, vou tomar uma água mineral. Então, essa água mineral, ela tem, por exemplo, um pH diferente, né? Ela pode ser mais ácida ou mais alcalina. Aliás, a maioria das águas são mais ácidas e quando a gente encontra uma água alcalina, a gente fica muito feliz porque a água alcalina, ela hidrata mais do que uma água ácida, tá certo? Olha que coisa, né? E você vê, quando essa água é natural, então ela provém da natureza, ela tem toda aquela fonte de elementos, de características próprias daquela natureza aonde a gente pegou aquela água. E existem também as águas transformadas, que retiram-se minerais, colocam-se outras, isso é uma outra questão, né? Não posso dizer que essas águas sejam ruins, mas ela não tem toda aquela potência natural como as que provêm da natureza e por isso é importante a preservação e a consciência nossa em relação
são as águas do nosso planeta. Mas vocês entenderam então que existem águas que hidratam, então não é toda água que hidrata, existem águas que hidratam mais e existem águas que hidratam menos. E ali os minerais, a gente pode ter cloreto de sódio, sulfeto, sulfato de cálcio, né? A gente pode ter ali magnésio, sódio, a gente pode ter bicarbonatos, a gente pode ter assim uma série de sílica, óxido de alumínio, quer dizer, uma série de minerais que constituem, que estão reunidos naquela água e vão produzir uma característica própria naquela água que vai favorecer mais ou menos. Vocês já estão entendendo? Eu estou levando você para a compreensão do que é uma água terapêutica. Aliás, para uma pessoa que tem ali 70 quilos, tá? A gente teria que ter ali pelo menos uns 42 litros de água dentro do nosso corpo. Você sabe também que o cérebro também necessita, né, da questão da água. E uma outra coisa que você precisa entender, legal, nós todos precisamos reconhecer, é que quanto mais envelhecemos, menos hidratado ficamos. Vai caindo a quantidade de água no nosso corpo. E não é só a quantidade de água, essa água ou esse líquido dentro do organismo vai ficando mais ácido. E a acidez envolve aceleração no envelhecimento. Exatamente. Envelhece mais as células, envelhece mais os órgãos. Olha que coisa, hein? Então, uma pessoa levemente desidratada, ela começa a ter determinados sinais e determinados sintomas, ela começa a sentir. Então ela começa a sentir falta de saliva, sabe? Diminuição da produção de urina, olha aí. Diminuição da frequência de urinar. A cor da urina começa a ficar mais escura, com um odor mais acentuado. Isso envolve a falta de hidratação. A pessoa está desidratada, mas esse é o nível leve. Por quê? Se a gente entra no nível moderado, se a coisa complica um pouquinho mais, aí começa a dar a sensação de boca seca, a perda da elasticidade da pele, ela começa a perder essa elasticidade. E aí, como vai ficando, hein? Os olhos começam a apresentar mais secos, mais fundos, e a frequência cardíaca, ela começa a ficar acelerada. Isto tudo por falta de uma coisa tão simples, gente, chamada água. E se o caso vai piorando mais, se o caso é de uma desidratação grave, aí começa a ausência de urina, aí a pessoa começa a ter vômito, sabe? Começa a ter diarreia, ela aí perde mais ainda, porque ela vai perdendo os elementos necessários para o organismo dela, que são os eletrólitos também, tá? E ela começa a ficar irritada, ela começa a sentir letargia, e isso pode piorar com sintomas que levam ao choque, onde a pele vai ficando mais cinza, sabe? Uma cinza azulada, e a pele vai ficando fria, e aí quedas bruscas de pressão arterial, e essa hidratação, ela tem consequências sérias na saúde, viu, gente? Tá? Porque isso pode levar a trombose, a infarto, a cansaços terríveis de fadiga, a confusão mental e pode levar uma pessoa até o coma e, por sua vez, ao desencarne, ao óbito. Então, isso tudo por falta de água, por falta de hidratação correta. Olha, por tudo isso, gente, é preciso tomar água, é preciso começar a utilizar mais água. E água boa. E conhecer as águas que você toma também, tá certo? Então, para você ter uma ideia, a gente elimina mais ou menos uns 100 ml pelo suor. Uns 600 ml a gente elimina no trato respiratório e na nossa pele. É isso aí, tá? Na urina, a gente elimina 1.400 ml, né? 1,4 litro na urina. E nas fezes, mais ou menos uns 200 ml que a gente elimina. Então, a gente precisa pelo menos ingerir por dia ali uns 2,3 litros, sabe? Para compensar essa situação, porque a gente está perdendo, então a gente precisa colocar para dentro, tá? Então, água é essencial, tá certo? Água é essencial para o nosso organismo, para a nossa vida, tá certo? Então,
Se a gente pensar a água no corpo, ó, se a gente falar de um recém-nascido, eu tenho aqui uma tabela científica de cálculos, de estatística em relação à água, e ela diz o seguinte: os recém-nascidos, eles têm mais ou menos 80% ali, está dando 80% de água. Isso vai caindo. O adulto chega a 69%, vai caindo dependendo da idade, e aí vai aumentando a idade, vai caindo mais. Chega ao idoso, 60 anos de idade, às vezes a queda é de 50% de água no corpo. Olha que coisa terrível, a gente precisa mudar isso, tá certo? E o pH também vai caindo. Tá? Então, água com pH alcalino é muito positiva para o nosso organismo. Vamos ver algumas características da água para você aprender. Então, primeiro que a água precisa ser uma água boa, potável, para a gente ingerir, né? Então, não pode ter contaminantes, não pode ter bactérias, não pode ter ali micro-organismos que afetem aquela água. Aliás, existe um índice de quantidade de micro-organismos possíveis e não. Então, mas a gente precisa tirar os contaminantes da água. E outra questão, o pH, quanto mais alcalino, mais ela hidrata, tá certo? Mais alcalino a água, mais hidrata. É lógico que dentro do alcalino, essa água, ela precisa ter uma média equilibrada. A água tem dureza, mediante também os seus minerais que existem nele. Então, essa dureza ela precisa ser um pouco maior, tal, quer dizer, ela não pode ser muito baixa, certo? Ela tem efeitos de redução, aí a gente está falando um pouco mais aí dos elétrons dela, então a gente chama de efeito redox, né, de oxidação ou redução, isso precisa ser baixo nessa água. A condutividade da água ela precisa ser alta, isso é uma água terapêutica. E a tensão superficial dela precisa ser baixa também. Então, as características de uma água terapêutica, ela envolve tudo isso que eu te falei, tá certo? E o baixo consumo de água desidrata as células e pode levar ao envelhecimento precoce, como eu falei. Principalmente no inverno, costuma-se, né, diminuir o consumo de água e a gente não pode esquecer de utilizar água, tá certo? E que pode gerar a diminuição na imunidade, o aumento de gripes, de resfriados, além de outras situações como, por exemplo, a pele mais seca. Então, para melhorar essa situação é necessário, além de se hidratar, né, de ingerir água, também é importante hidratar a pele, que é o nosso maior órgão. E tomar cuidado com o que está utilizando na pele, porque às vezes você utiliza aí produtos muito químicos que inibem a hidratação. Aliás, na pele nós temos assim, uma entrada de água que a gente chama de receptor. Um receptor que é chamado aquaporina 3. Esse aquaporina 3, se a gente não tiver em quantidade boa, a gente não tem boa hidratação na pele, tá? Então a gente precisa melhorar essa condição de hidratação na pele, para ter mais firmeza na pele, para melhorar essa coisa de não avançar o envelhecimento. E como a gente faz isso, né? Como a gente faz isso? Então a gente precisa utilizar produtos que não sejam terríveis para a nossa pele. Foi pensando nisso que eu pesquisei desde a água até os elementos naturais, até as águas das plantas, que tem nas plantas, para fazer um determinado produto anti-envelhecimento. Então eu pesquisei vários tipos de água, qual aquela água que hidratava, as características dela, característica molecular, quando ela entrava em contato com a pele, o que ela fazia. Tudo isso eu pesquisei, os minerais que tinham nessa água, até eu encontrar uma água que tinha um mineral muito importante chamado vanádio. O vanádio é um mineral terapêutico que a gente necessita, por exemplo, para melhorar essas aquaporinas que nós temos na pele, que é aquela porta de entrada da água. Porque não pensa que a água só entra por osmose, que não é assim não, viu? Se você jogar um pouco de água na sua mão, você vai ver um monte de gotinha, ela não preenche toda a extensão da mão. Por quê? Porque ali ela tem uma tensão superficial, tá certo? Então não é assim. Então, para a água realmente hidratar, principalmente aqueles capilares mais fininhos, né? Quando a gente ingere uma água, ou mesmo para a gente hidratar uma extensão maior da nossa pele, para auxiliar a firmeza da pele, o desenvolvimento da célula, a gente precisa de uma água que contenha determinados minerais, como, por exemplo, essa água que eu descobri e trabalhei muito com ela, que contém vanádio.
por exemplo, entre outros minerais. E aí, com isso tudo, e junto com as substâncias de plantas que eu observei que eram anti-inflamatórias, regeneradoras celulares, que eram ativas quando a pessoa tinha uma cicatriz e aceleravam a cicatrização de forma equilibrada no desenvolvimento celular, que eliminava micro-organismos e contaminantes possíveis que existiam na pele, sem eliminar aquelas bactérias boas da pele, porque nós temos bactérias boas na pele, então a gente não pode tirar a vida da pele, deixando a pele um conceito antigo que se fala, né? Deixando a pele respirar, ou seja, tendo essa troca ionizante, essa troca que a pele necessita com o meio externo, com o clima, né? Cuidando da elasticidade da pele, cuidando do colágeno. E aí eu fui fazendo todo esse processo para tratar rugas, manchas de pele, marcas de expressão, firmeza na pele. Um produto que eu desenvolvi multifuncional. E eu utilizei esse produto como um creme, porque é aquele meio que rapidamente absorve e tal, né? E para fazer o quê? Para ser utilizado na região ao redor dos olhos, para tratar as rugas, os pés de galinha, né? Para utilizar no rosto, pescoço, no colo, nas mãos. Pode ver, é multifuncional. Aplicando de manhã para você ficar seguro na sua pele com a contaminação, com os contaminantes da poluição, tá? Indo tratando a pele. E à noite nutrindo a pele. Então a gente utiliza de manhã e utiliza antes de dormir à noite, que é o creme anti-envelhecimento, é um anti-age, é o Dipoan. Eu estou aqui com ele até aqui na minha mão. É um aliás, até o aroma é feito de óleos essenciais. Não é uma fragrância feita de química que foi colocado, né? Não, é de terpenos, é de substâncias que provêm das plantas. E com isso, esse produto, ele foi pesquisado, não só para registro, mas ele foi pesquisado em fase clínica. Por isso que ele é considerado e foi registrado na Anvisa com grau 2. É um produto dermatologicamente testado e alcançou o que é chamado de plástica cosmética natural em 30 dias. Este é o creme anti-age. Olha, foram 20 anos de pesquisa, 20 anos que eu trabalhei para desenvolver esse creme, tá? Então, envelhecer, ok, todos nós vamos. Bem, ótimo! A gente precisa envelhecer bem, com saúde, com equilíbrio. A gente precisa cuidar de nós, cuidar da nossa hidratação, cuidar da nossa vida, tá certo? E como muitos ouvintes da Mundial que já são super clientes e já utilizam este creme anti-age, o Dipoan, e vem me falando, e eu tenho recebido muitos pedidos, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um desconto no valor do anti-age. Então, para os 10 primeiros ouvintes que se interessarem, o creme de R$ 249, ele vai sair por R$ 169 e você ainda pode parcelar em 4 vezes sem juros no cartão. Tá bom? Fique atento que já já eu passo para você o meu WhatsApp para você pegar aí, para você fazer o pedido e o telefone também. Mas eu quero falar para você que firmeza da pele, ela depende de vitaminas também. Ela depende da vitamina C. Até o próprio desenvolvimento do colágeno depende da vitamina C. Na via de formação do colágeno, se a gente não tiver vitamina C no organismo, não produz direito o colágeno. E o melhor para nós não é só você aplicar colágeno e nutrir com colágeno, suplementar colágeno. É ativar o seu colágeno, entendeu? É o nosso corpo ficar ativo. É lógico que com a idade isso vai se perdendo um pouco, mas a gente precisa ativar isso melhor, entendeu? Então a gente precisa não só suplementar o colágeno, como dar algo para o organismo produzir o colágeno, melhorar essa ação de produzir. Porque a gente não pode deixar o nosso organismo parar. Entendeu como que é a coisa?
tá? E eu tenho um outro produto que é o Firmili, que faz exatamente isso. Ele tem vitamina C, tem zinco, ele tem o colágeno hidrolisado, ali também ele tem toda uma formulação para dar a função de firmeza. É um suplemento, você vai tomar, né? Só uma cápsula você vai tomar. Você vai tomar ela e vai te ajudar. Então, reúne o Firmili mais o creme anti-age, você está com um processo anti-envelhecimento muito legal, tá bom? E também estou dando aqui desconto e parcelamento para vocês. Ó, marca aí o telefone, ó. Marca aí. Telefone primeiro, 4858-1262. 4858-1262. Coloca o 11 na frente se você não for de São Paulo. E o meu WhatsApp, que é mais rapidinho, marca aí. 95606-7837. 95606-7837. Se você não for de São Paulo, coloca o 11 na frente. Agora é hora da planta medicinal do dia, do Xamã Cientista. Então vamos falar de uma planta muito bonitinha, muito boa, gostosa também, que tem muito na cidade, no campo, aqui no nosso Brasil e na Mata Atlântica, chamada pitanga. A pitanga. A pitanga, que vem do tupi, tancaá, que significa vermelho, a Eugênia uniflora. Você sabe que a pitanga, os frutos da pitangueira, é rico em vitamina C, né? Suas folhas são consideradas excitantes, as folhas são utilizadas para tratar a febre, elas também são aromáticas, a gente pode tirar um pouco de óleo essencial delas, entendeu? Ela é antirreumática, ela atua no reumatismo, ela atua na desenteria. Ela é recomendada nos casos de diarreias infantis, de verminose, de febres, como eu já falei, né? E os chás das folhas, a gente pode fazer uma dose de meio a 1 copo após, por exemplo, no caso de diarreias, após cada vez que a pessoa vai ao banheiro, né? Para dar aquele equilíbrio naquela questão da diarreia. Lógico que existem vários tipos de diarreia, não é para todos que ela é funcionante, mas para alguns casos ela é muito positiva, tá bom? E a gente pode utilizar a pitanga para todos esses processos, é algo muito natural. Aliás, a gente deveria colocar na nossa mesa de manhã pitanga. Não é só mamão papaya ou abacate. Imagina, você coloca um mamão papaya, um abacate e uma vitamina C ali que é pitanga. E nós falamos de vitamina C, nós falamos para o seu colágeno. Então começa aí a utilizar pitanga, gente. Pitanga é da nossa terra e pitanga é muito boa. Aliás, a gente pode fazer sucos com pitanga, né? Muito gostosa, muito positiva. Tá certo? E você que quer entender mais sobre tudo isso que eu venho falando, você pode me encontrar também no WhatsApp, tá bom? Que eu te passei o meu WhatsApp, que é o 956067837. Você pode me encontrar no Facebook, Xamã Cientista. Você pode me encontrar no Instagram, @xamãncientista. Você pode encontrar no site xamancientista.com, xamacientista.com. E você pode participar dos meus cursos. Aliás, eu vou ter uma palestra gratuita agora, está com vagas limitadas, ainda tem vaga, tá chegando ao finalzinho das vagas aí, tá? Que vai ser dia 26, é uma sexta-feira, ou seja, sexta-feira agora, tá certo? No meu laboratório, que fica na região do Sacomã, são últimas vagas, vou falar sobre desmistificando a ayahuasca. Tá certo? Então, você que tem interesse, não perca tempo e se inscreva. Vou falar daquela beberagem, os benefícios dela, quando pode, quando não pode, que você pode fazer, tá certo? Você também pode participar do curso que eu vou realizar na mata, mas peça informações. Vou levar um grupo na mata, vou ensinar sobre as plantas, aliás, muita coisa eu vou ensinar ali, tá certo? Mas para você participar de tudo isso, ou mesmo participar das atividades que eu realizo de quinta-feira lá no Templo Xamânico, tá certo? Que é ali perto do metrô Alto do Ipiranga, certo? Na rua João Mafra 605, toda quinta-feira às 19 horas, que você também é meu convidado.
Tudo isso você pode participar. Vou te dar o telefone de novo, 4858-1262, dá uma ligada. Se você não for de São Paulo, coloca o 11 na frente. Ou o WhatsApp 95606-7837. 95606-7837. Você viu quantos benefícios nós temos na nossa vida? Quanta oportunidade? Quanta coisa que nós podemos aprender? Eu falei de uma coisa tão simples hoje que é a água. Agora imagine as substâncias das plantas, né? Você vê a ação, por exemplo, dessas duas plantas, que é uma cipó e uma folha, que eu vou ensinar e falar nessa palestra aí do dia 26/7. Vê que quanta coisa você pode ver, entender, participar, né? Aliás, logo, logo eu vou ter também aí uma outra palestra importante aqui nos estúdios, né? Aqui no auditório da Mundial. Logo, logo aí eu vou anunciar para vocês, fique atento aos próximos programas. Então, muita coisa você pode aprender, é só você querer. Você quer ir avante, você quer se formar nessa área, você quer entender mais sobre fitoterápico, você quer fazer uso positivo na sua vida? Corra atrás, não espere. Você viu desde cremes, de nutrientes, grande oportunidade. Você está ouvindo o programa Xamã Cientista, eu sou Rami Xanaitá, pajé da tradição Tubacuaçu, e sou também conhecido como Dr. Sérgio Prankiewicz por causa de minhas formações e especializações acadêmicas, tá certo? Então, forte abraço, estamos terminando o programa de hoje e cabeça boa sempre.